Me trouxeram um vinho um dia, eu tomei. O programa Diálogo acontece, claro, do presente. É um programa gravado, mas vai ao ar em 2009, no presente. Mas nós vamos voltar ao passado. Um passado que se transhistoriciza. Enfim, um passado que se torna presente. Porque hoje nós vamos conversar, quer dizer, eu vou conversar com alguém que me trouxe, por exemplo, guia dos bens tombados do estado do Ceará. Os prédios tombados, a história do passado, o Teatro do Icó, o Teatro de Alencar, o Palácio da Luz. Alguém que me trouxe também, olha aqui, um livro, a Fortaleza Antiga, com fotos lindas do século XIX e do século XX. Olha que bonito. Portanto, é alguém ligado, é alguém ligado ao patrimônio histórico. Eu vou conversar com um arquiteto e urbanista, ex-superintendente do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico aqui no Ceará, que é o Romeu Duarte Júnior. Isso. E quem é Romeu? Tudo bom? Meu velho companheiro das lides noturnas e boêmias. Boêmia de Fortaleza. Da Fortaleza, exatamente. Claro. E ele me trouxe livros. Acho que alguns eu não vou nem falar, porque ele me trouxe também objetos tão curiosos que a gente pode falar dos livros pela transversal, por outros temas. Por exemplo, ele trouxe a carteira de identidade dele, ele trouxe uma agenda, ele trouxe chave, ele trouxe anotações de boteco. E eu vou começar pela carteira de identidade. Eu vou voltar ao passado. A carteira de identidade do Romeu Duarte. Romeu, nascido... Posso dizer a idade, Romeu? Claro. 1959, no Dia Internacional da Mulher de 1959. Romeu, quem é você, Romeu? Qual é a sua identidade? Qual é o seu RG? Veja só, eu sou um mineiro, né? Nasci em Belo Horizonte no Dia Internacional da Mulher, né? No dia em que a Barbie foi lançada, depois me informaram, né? A boneca Barbie foi lançada nos Estados Unidos no dia 8 de março de 1959. Então, portanto, ela é tão cinquentona quanto eu. Pra você ter uma ideia. É verdade. Né? Então, nasci em Belo Horizonte, vim para cá com 5, 6 anos, né? Meu pai era militar da aeronáutica, né? Fui criado na base aérea de Fortaleza, estudei no Colégio Cearense, né? Fiz 4 anos de engenharia, não aguentei os coqueirinhos lá do campus do PC, né? Fui embora no 4º ano de engenharia, larguei tudo para fazer arquitetura, né? Hoje sou professor, fui presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil daqui e da direção nacional, dediquei 10 anos da minha vida ao IFAM, né, como superintendente. E hoje você é professor da Universidade E Federal hoje do sou Ceará. professor do curso de Arquitetura e Urbanismo do UFC. E você poderia dizer, como Rodolfo Teófilo, eu sou cearense porque quero? Eu gosto muito do Ceará, né? Eu gosto muito dessa frase do Rodolfo Teófilo, que era um baiano. Baiano, né? Pois é. Às vezes eles tinham... E as pessoas diziam, você não é cearense, você é baiano, ele você nasceu na Bahia. Tinha pegas tremendos com algumas pessoas aqui e dizia, olha, eu sou cearense porque quero, né? Moro aqui nesse estado, nessa cidade de grandes dificuldades materiais e tudo mais, né? Ele que acompanhava a pobreza, né? Criava elixires e remédios para dar aos pobres, via a situação de penúria porque a população passava e se orgulhava de ser cearense, né? Então, não que eu queira colocar esse ponto como sendo a base dessa minha cearensidade, né? Eu gosto de ser cearense, né? Me identifico com as pessoas, com o meu estado, né? Admiro a inteligência, a sensibilidade do cearense. Não, e tem feito pelo Ceará. Gosto de ser daqui. Muito mais que alguns cearenses. Porque também a frase também é provocativa, a frase do Rodolfo Teófilo. Porque tem aí uma coisa implícita. Você, é como que se diz assim, você é cearense porque nasceu aqui, você não escolheu. Mas eu não, eu sou cearense porque quero. Eu tive a chance de escolher, né? Escolher ser cearense. Né? Então, meu compromisso com o Ceará é muito mais... muito mais, vamos dizer assim, de vontade, sentimento, de vontade, né? Exatamente. De raiz, de identificação. Exatamente. Não é? E você trouxe a carteira de identidade para falar disso? Para falar desse sentido de pertença? Eu acho interessante, né, essa questão da identidade, né? A gente, como professor de Ataí, que não gosta de usar a palavra identidade, né? Identidades seria? Gosta
gosta de usar a identificação. Identificação. Né? Porque ele diz, identidade é esse documento que você carrega no bolso. Né? Identificação é aquela coisa que você se transforma no tempo, mas você também fica sempre com os resquícios do que você sempre foi, de uma certa imanência. Né? Então, eu prefiro trabalhar com esse conceito, o conceito de identificação, porque a gente se transforma, né? A gente fica mais velho, né? Fica mais sabido, alguns ficam mais safados, né? mais sensíveis ou mais insensíveis, mas sempre fica alguma coisa de seu, né? Que se transforma no tempo. Então, esse conceito da identificação... A identidade também é algo mutante, né? A identidade é mutante. Ou é melhor, identidades no plural, né? Ou então identidades, né? Identidades. Eu gosto mais desse conceito de identificação, sabe? Eu acho ele mais, vamos dizer assim, flexível e mais perto da forma humana. Me interessa mais. Sim, porque a ideia de identidade parece alguma coisa imutável, que você tem isso aí, né? E não perde. Se eu não perder, se eu não for assaltado de novo, né? Foi por isso que eu tirei essa carteira há 2, 3 anos, que eu fui assaltado ali no Bar do Ayrton, um dos nossos redutos, né? Sim. Roubaram a minha carteira, roubaram tudo. E então, a identidade, a identificação, quer dizer, ela pressupõe um gerúndio. Você vai se identificando com as coisas, não é? Tem alguma coisa gerundial aí que... Gerundial, exatamente, que perpassa tudo isso. E também uma relação com o espaço. Vou me identificando com alguém, com o espaço, né? Com a cidade, né? Com a vida, com o tempo. Né? É uma coisa... Com empatia. Empatia. Que você se desenvolve, você vai crescendo, né? Você vai se transformando, mas sempre guardando alguma coisa. Agora, você acha que essa ideia... Vamos juntar aqui identidade com esse outro livro lindo, que acho que foi feito pela Peregrina, não foi esse livro? Foi. O livro A Fortaleza, Professora Peregrina, 1880, 1950. É lindo o livro, com fotografias. Olha aqui a Praia de Iracema. Eu vou juntar aqui, então, essas duas coisas. É a Patrícia Veloso, a editora do Coordenação Editorial, a Peregrina Campelo, Valéria Bezerra. Você está aqui, não, né? Não. Não está aqui na relação, não. E um arquivo extraordinário de fotos. E é uma curiosidade, e por isso que eu quero juntar aqui a identidade do Romeu com o livro que ele trouxe. Por quê? Porque este livro tem uma identidade. Qual é? Identificar na construção do patrimônio histórico da cidade as pessoas. Não é só um livro com fotos e relatos, né? Sobre os edifícios, sobre os mapas, etc. Mas sobre as pessoas. Exato. Compreendendo que a cidade são as pessoas também né? E não só os edifícios. Há um grande historiador da arquitetura, e a paisagem, que é o Leonardo Benévolo, que ele diz que a cidade ela é feita de corpo e alma. O corpo são as edificações, as ruas, as praças, né? E a alma é a própria vida, a cultura das pessoas, o que anima essa cidade. Uma cidade que não tem população, uma cidade que não tem povo, uma cidade que não tem cultura, ela é uma cidade morta. São os edifícios completamente desabitados. Eu sempre digo isso lá para os meus alunos, vocês têm que prestar atenção, não somente na arquitetura da cidade, mas na vida da própria cidade, né? No que ela tem para nos mostrar, como é que as pessoas vivem, como é que elas convivem em sociedade, qual é a ética dessas relações, para que a gente consiga compreender a cidade como um todo. Agora, você levantou esse livro de Fortaleza, né? Fortaleza parece uma cidade que gosta de sentir saudade, né? Mas não gosta muito, talvez, de preservar o que tem, né? A gente tem muita saudade da garapa do Bian-Bian, né? Do Corredor Sucesso, do que acontecia na Praça do Ferreira, etc. e tal, mas a gente nunca tem uma iniciativa nossa, particular, de, vamos dizer assim, preservar aquilo que nos é caro, né? Preservar não só edifícios, como costumes, como saberes, como fazeres, como celebrações, a maneira como as pessoas se relacionam, né? Eu costumo dizer, Romeu, que Fortaleza é uma cidade para a qual nunca a gente pode voltar, porque na volta a cidade já não é mais a mesma. Não é mais a mesma. Certamente uma pessoa de mais idade numa cidade como Fortaleza, né, e que vai perdendo as pessoas que lhe são próximos, seus amigos, numa cidade que se transforma com uma rapidez tremenda, né, deve sentir uma tristeza muito grande. Vai transformar, as suas referências vão ser perdidas. As suas referências vão se perdendo completamente. A pessoa acaba ficando sem lugar na própria cidade que nasceu, viveu e morre de amores, como diz aquele nosso querido poeta. Sim, viver e morrer de amores. Porque as pessoas às vezes reclamam, é saudosismo, as pessoas têm que se acostumar com as coisas que se transformam, mas para que haja transformação não é necessariamente... destruição. Destruição, não é? Perda. Não precisa necessariamente haver a coisa dessa forma, né? As cidades aí no mundo, né, que estão aí para nos mostrar maneiras em que elas crescem,
se qualificam, se transformam, né? Mas as joias da coroa são sempre mantidas, são sempre preservadas. Nós matamos diariamente, né? Nos altares espalhados aí pela cidade afora, né? Há uma quantidade enorme, uma granja de galinhas de ovo de ouro, né? Todo dia. Né? Essa é uma imagem forte que eu gosto sempre de colocar, né? Nos debates que eu sou convidado, né? Que é esse morticínio de galinha de ovo de ouro que a gente faz até todo do ponto dia. de vista, não, do ponto de vista econômico, não é? Que as cidades hoje estão virando, elas não são apenas vitrines, elas são o próprio objeto na vitrine. Elas são mercadorias. Elas são mercadoria, é isso a palavra. Exatamente. Né? Eu estou estudando exatamente isso na minha tese de doutorado. Né? Ah, você está fazendo doutorado? Estou fazendo doutorado na FAUSP, em arquitetura. Né? Eu fiz o mestrado lá. FAUSP. Né? E a gente eu estou estudando especificamente essa questão. Né? Com a cidade que é histórica, ela tem aqueles edifícios antigos, principalmente na cidade do interior, porque o desenvolvimento já passou por essa cidade. Né? Ela não tem mais nada, muitas vezes. Você pega uma cidade como Aracati, que é conhecida como uma cidade do já teve, né? Dos sobrados, né? Dos azulejos, aquela coisa fantástica. É uma cidade que no século XVIII, século XIX, era o maior empório comercial do Ceará. Hoje, fica patinando naquela situação. Né? Então, uma cidade dessa preserva o seu patrimônio não vamos dizer assim, pelo altruísmo dos seus moradores, mas pela pobreza, né? Pela dificuldade material de se transformar. Então, se ela não conseguir vender o seu patrimônio, porque uma cidade dessa vive de quê? Ela não tem indústria, ela não tem agricultura, ela não tem movimentação financeira nenhuma. Se ela não vender o seu patrimônio de uma maneira sábia e fazendo com que o seu patrimônio sirva primeiramente para a sua comunidade, não resta outra opção, outra alternativa a ela, senão isso. Né? Então, tem uma série de cidades históricas hoje no Brasil que estão trabalhando essa perspectiva. Ou seja, a cidade histórica já foi um monumento, já foi um documento, né? E hoje é um instrumento de desenvolvimento e de qualidade de vida, se bem utilizado. Né? Como é? Eu gostei da tríade. Como é? Ela já foi a cidade histórica, né? Monumento. Um monumento, né? Um monumento acabado, que ninguém podia mexer, nem coisa intocável. Nenhuma. Intocável. Ela já foi um documento de história, né? Que informa sobre o seu próprio processo de formação e evolução urbana, né? E hoje em dia ela é um instrumento, né? Um instrumento de melhoria de qualidade de vida. Né? Sim, porque os prédios podem ser ocupados. Podem ser ocupados, a questão do turismo, né? Turismo. A utilização da cidade para uma série de fins que até então não haviam sido pensados. Ratificando o que eu disse aqui, olha, que o livro não trata apenas de prédios, mas sim de costumes também, não é? Vejam, xícaras, fotos de xícaras, mulheres com chapéu, joias, entende? Documentos, quer dizer, isso se perde porque a moda muda, etc, etc. Mas os prédios, não é? Os prédios deveriam permanecer, porque são patrimônios para se construir o futuro, para se construir o que nós somos, para nos entendermos, né? Exatamente. E por que será que Fortaleza é essa cidade para a qual nunca se pode voltar? Por que essa voracidade de destruição é quase suicida? Ela se suicida. É uma cidade suicida. Eu acho engraçado, quando eu tomei posse como superintendente do IPHAN em 98, no começo de 98, e então o secretário de Cultura, no discurso que fez para mim, disse o seguinte: não invejava o meu trabalho, porque dizia que eu seria uma pessoa que teria muito pouco a fazer, porque no Ceará não tinha patrimônio. Né? Eu dizia, mas não tem como. Aqui não tem os mosteiros, não tem os conventos da Bahia, de Pernambuco, não tem a arquitetura de Ouro Preto e tal. Eu disse, não, mas nós... Querer que o Ceará tenha uma situação como essa é não conhecer a história do seu próprio estado. Né? Nós temos o mercado da carne do Aquiraz, temos Icó, temos Aracati, temos aquilo que a gente conseguiu fazer de uma maneira muito difícil. Conseguiu fazer, né? E preservar, né? E preservar. Até um determinado tempo. Até um determinado tempo. O que nós conseguimos fazer e manter, né, com os parcos recursos que nós sempre tivemos. Então é preciso que a gente conheça e reconheça essas manifestações para enxergar valor nelas. Ou seja, se nós mesmos não enxergamos valor, você imagina quem é que irá fazer esse trabalho pela gente. Né? E é engraçado porque a gente vive, quer dizer, os arquitetos, os urbanistas vivem, imagino eu, num impasse dialético interessante. Quer dizer, é preciso... a própria arquitetura pressupõe um nível de intervenção, claro, em algo que já existe. Claro, por exemplo, nós estamos querendo preservar, digamos, o Teatro José de Alencar. Mas o Teatro José de Alencar, para ser feito, destruiu algo que existia antes dele, que era a cavalaria, né, da guarda
da guarda estadual, né? Inclusive os estaleiros, o Teatro Zé de Alencar foi construído, foi um espaço cedido dos cavalos, né? Dos cavalos, da polícia montada. E antes disso, havia outra coisa, não é? Havia os casebres e a Praça de Alencar antes era né? Então, tudo isso é um processo de destruição e de reconstrução. Todo o tempo Como é que se resolve? Como é que você... O que você pensaria sobre esse impasse? Você falou tudo. Nós arquitetos, nós estamos sempre às voltas com construção, demolição, aproveitamento, né? Com todas as ações que dizem respeito ao trabalho com o patrimônio, vamos dizer assim, físico, né? Por exemplo, hoje o Teatro Zé de Alencar, para ele ser muito além do que uma sala de espetáculos, como todo mundo quer que ele seja um grande espaço de formação, de qualificação, etc., né? Ele vai ter que derrubar boa parte daquela quadra ali, né? Que acompanha de uma maneira muito ruim a construção, a edificação do teatro, para que sejam construídos uma série de outros edifícios, né? Salas, acessórios, administração, laboratórios, etc. Tudo isso tem que ser derrubado, né? Aqueles edifícios que estão ali ao lado do teatro, para que o teatro possa respirar e possa se transformar no grande equipamento que ele não é ainda. Não é aqui, né? Na sede, você não está falando da sede do IFAM, não. Onde foi a escola normal. Não, isso aí é um edifício que inclusive é tombado também, que se incorporaria um conjunto. Você está falando do entorno. Exato. E aí, você preservaria, então, só esse prédio aqui onde foi o IFAM, o próprio Zé de Alencar e a Casa Juvenal Galeno, é isso? A Casa Juvenal Galeno. Os demais... E atrás você tem o edifício do Denox, que também é tombado. O antigo Museu das Secas. Então, ali seria um grande exercício de projeto, que eu já fiz, inclusive, isso com os meus alunos, né? Entre essa coisa de você considerar o que existe, o que pode vir a existir, o que tem valor, o que não tem valor. Então, você tem que pesar essas coisas. Mas é engraçado, porque o que tem valor, sob que ponto de vista, né? Pois é. Sob o ponto de vista, no caso, do ponto de vista dos arquitetos. Às vezes não tem nada... Às vezes você pode até condenar do ponto de vista arquitetônico, mas aquilo tem um valor afetivo, tem um valor histórico, cultural. Daí a necessidade de nós conhecermos a cidade para além da dimensão da arquitetura e do urbanismo, né? Isso. E sabemos reconhecer valores que estão além daquilo que a gente vê e consegue identificar com facilidade. Porque eu digo, porque o vulgo, o comum, né, pode chegar e dizer, mas esse era um prédio velho feio, um prédio feio, que não tem importância nenhuma. Sim, mas ali aconteceram coisas importantes. Determinados acontecimentos. Aquilo é importante, aquela feiura, entre aspas, aquilo é determinante de uma determinada construção de uma identidade, de uma determinada mentalidade, de uma temporalidade. Você vai a Juazeiro, por exemplo. Já cansei de ouvir de arquitetos, né, inclusive letrados, dizer que Juazeiro é um acampamento, que nem cidade é e tal. Mas Juazeiro é um santuário da religiosidade, da piedade popular. Se você trabalhar uma cidade como aquela somente com os olhos da arquitetura e do urbanismo, você vai derrubar tudo. Vai derrubar a cidade. Né? Mas é ali onde mora a mãe Dodô, ali onde tem uma rezadeira, ali onde tem uma pessoa que faz santo, tem um grande artesão, ali aconteceu um fato histórico da passagem do pai de Cícero, o dispensário dos pobres. Então você vai juntando esses fragmentos e você tem um grande mosaico, você vê que aquela cidade ela tem uma pré-existência. Ou seja, né? Apesar dela ser uma cidade humilde, simples, né? Às vezes até simplória do ponto de vista da arquitetura, mas ela aprende significados, ela tem uma riqueza histórica muito grande, só que muitas vezes os nossos olhos, né? E a nossa sensibilidade para lá de erudita, muitas vezes esse erudito vindo entre aspas, né? É incapaz de perceber as sutilezas, né? A sensibilidade desse tipo de situação. O conceito de patrimônio, de preservação, transcende o conceito restrito de arquitetura, não é? Porque tem todo o entorno. Mas sobre uma coisa para ilustrar o que nós falamos aqui, Romeu, que eu dizia que o arquiteto e o urbanista trabalham o tempo todo com esse impasse da destruição e da construção. Você vê, olha aqui, começa o livro com uma gravura, um desenho, enfim, da Fortaleza, entendeu? Século XVII, eu acho. E tem um mapa aqui, inclusive, talvez o primeiro mapa, está aqui, o primeiro mapa da cidade de Fortaleza, entende? Ainda com as paliçadas aqui, as igrejas. Do Manuel Francês. Do Manuel Francês, não é? Tem uma história muito interessante. Mas como é que vamos intervir aqui, não é? Para poder fazer essa Fortaleza que nós estamos fazendo, tivemos que intervir aqui, tivemos que mexer aqui. A história não para. A história não para, não se congela. Está todo tempo sendo refeito. Tem uma história interessante desse mapa. Uma vez eu fui representar o IFAM na reunião em Portugal, quando Portugal comemorava os 500 anos do descobrimento, né? E todo mundo, né,
preocupado e interessado com as questões do patrimônio brasileiro e ninguém conhecia nada do Ceará, né? E eu levei uma apresentação de 5 minutos, todo mundo só recebia 5, só tinha disponível 5 minutos para falar sobre o seu lugar, né? E eu fiz um case bem organizado, inclusive com fotos do Maurício Albano, aquela coisa toda. Cheguei lá, fiz um rap de 5 minutos, apresentei o negócio, resultado. A revista que saiu no mês de abril de 2000, quando o Brasil fazia 500 anos de descobrimento, a revista oficial da Comissão dos Descobrimentos Portugueses, né, estampava na capa o mapa do Manuel Francês, esse mapa que se mostrou aqui, aí. Né? Então foi uma surpresa muito grande. Esse mapa é de Esse é 1600 e alguma coisa. 1600 e alguma coisa. Século XVII. É século XVII. Está aqui. Primeira planta da Vila Nova da Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, da capitania do Ceará Grande, atribuída ao capitão-mor Manuel Francês, 1726. É um pouquinho 1726. Depois. Logo no começo do século XVIII. É, no começo do século XVIII. 1726, o primeiro mapa da cidade de Fortaleza, que nasceu ali nas proximidades do... A cidade é o produto da relação do forte, com o Riacho Pajeú. O forte que garantia a segurança da comunidade e o riacho que garantia a provisão de água potável. Embora haja uma tentativa de ocupação lá na Barra do Ceará, né? Com a paliçada lá, com o forte de São Tiago, não é isso? E aí aquela questão, é Matias Beck ou como é que chama? Martim Soares Moreno, não é? Eu acho que a cidade ela é produto dessas camadas históricas. Né? Você não pode tomar partido. Uma vez, é como aquela discussão que teve na Faculdade de Direito no tempo do movimento estudantil. Né? O materialismo é histórico ou é dialético? Aí ninguém chegava à conclusão, fizeram uma votação. Né? O dialético ganhou por um voto. Né? Ninguém resolve essas coisas dessa maneira. Né? É por votação. Por votação, né? Não dá. Mas olha, o Romeu Duarte, o arquiteto urbanista, me trouxe aqui a carteira de identidade dele, me trouxe a outra carteira de identidade dele, que é Fortaleza, e me trouxe outra identidade aqui, olha aqui. O assunto é identidade. É um projeto de arquitetura, veja aqui. Não é um projeto, é um esboço, um desenho, talvez de um pedaço de um projeto, de alguma coisa que ele estava pensando, feito o quê? Num guardanapo, num papel. Do outro lado, inclusive, tem anotações aqui da conta do bar ou de alguma coisa assim. Que loucura! Não, é isso, a identidade aqui de fazer arquitetura nos bares? Eu ainda sou do tempo que o arquiteto encheu os bolsos de papel, caneta, né, para anotar as ideias que lhe ocorrem nos lugares. Né? Que é isso aqui? Esse é um projeto que eu estou ajudando a fazer, né, junto com alguns amigos, né, do teleférico de Guaramiranga. Né? E aí surgiu essa ideia numa roda que eu estava ontem lá no posso dizer o nome do bar do Cício? Sim. E aí, para não perder a ideia, já cuidei logo de registrar e tal, para hoje mesmo, depois de sair daqui, vou lá no escritório para a gente discutir essa possibilidade. Né? E é imprescindível a um arquiteto ser um excelente desenhista? Olha, essa faculdade, né, essa coisa do desenho está cada vez mais se perdendo. Né? Por exemplo, eu tenho hoje meus alunos de projeto na Escola de Arquitetura, que dificilmente se encontra um que desenha, que lança a mão. Por exemplo, você pega um lápis, um pedaço de papel e faz ali, traça logo uma ideia do que você quer. Porque eles usam muito mais a representação, vamos dizer assim, no computador, usando todas aquelas ferramentas de CAD e tudo mais. Né? Mas é difícil encontrar hoje em dia um arquiteto, um estudante de arquitetura que se dedique, né, a esse registro rápido que a gente chama de croquis. Croquis. O croquis é o registro rápido de uma ideia arquitetônica. Quem é o pai desse negócio aí chama-se Oscar Niemeyer. Né? É o maior, vamos dizer assim, croquisador que eu já vi. Uma vez eu estava com ele no Rio de Janeiro, lá no escritório dele. De repente ele pega assim, uma caneta preta, né, que ele gosta de desenhar com caneta Futura, e de uma hora para outra salta assim uma cadeira toné daquele papel em branco, né? Salta uma mulher de umas ancas assim bem fornidas, né? Salta uma linha de uma marquise de concreto do edifício que ele estava projetando. Então ele tem uma facilidade de expressar com muita rapidez o que está na cabeça dele como aqui em Fortaleza, um correspondente disso seria o nosso Campelo Costa, né? Campelo, né? Um desenhista nós temos lindo, grandes né? desenhistas. Inclusive, quando no IFAM, eu, vamos dizer assim, lancei um livro, publiquei um livro com os trabalhos do Campelo, do Domingos Linheiro e do Nearco Araújo, né? Sobre a arquitetura antiga do Ceará. Esse livro até hoje é disputado à tapa, né? Acabou-se,
esgotou-se a primeira e a segunda edições, né? Mas nós temos muitos desenhistas bons. Eu diria também Maurício Calles, né? Que é um arquiteto também, colega, desenha muito bem. Mas o Campelo foi seu mestre, né? É o seu, Não, o Campelo seu mestre? O Campelo é meu mestre de vários aspectos, né? De vida, inclusive, né? De vida, a maneira como enxergar as questões da vida, da arquitetura, né? Um excelente arquiteto, um grande desenhista, um grande amigo, e também como eu, ex-presidente do IAB, né? Tanto aqui do Ceará como na direção nacional. Gosta de um papo, né? de uma mesinha. Gosta de uma bebida, né? De uma conversa agradável. De apreciar as curvas femininas. É uma pessoa múltipla. Ele é lindo, né? Uma pessoa múltipla. Ele é muito lindo. Né? E aqui do outro lado do desenho, enquanto tem uma conta. Isso aqui foi do Bar do Cis, não é possível, daqui a 8.855,60 centavos. Não é possível que se tenha bebido tanto nesse dia. Não, nesse dia não foi. Nesse dia então, a farra não foi grande. Pendurada. Não, é aquela coisa. Pendurada. É aquela coisa do origem e lessa. Do lado, o sonho, né? Do outro lado, o feijão. Aqui né? o feijão. E o sonho. E o sonho. Né? De um lado, uma coisa que pode até se materializar ou não. Né? É um sonho, né? É um desenho que você faz com uma determinada intenção. Do outro lado, são contas que você faz para ver se pode chegar até o final do mês. Né? Esse aí são cálculos que eu faço todo dia. Eu sou, vamos dizer assim, meio que rigoroso, né? Meio que atencioso com relação a essa questão de cálculo, sabe? De orçamento familiar. Isso é uma coisa que me acompanha no cotidiano. Então, no mesmo guardanapo, o feijão e o sonho. O feijão e o sonho, origens de Lessa. E há confrarias de boemia, você te paga inclusive por mês? Tem, né? Tem o chamado... Vai pendurando e paga depois, né? Tem os diaristas, né? Os mensalistas, tem pessoas que têm as suas prestações colocadas da forma como o bolso pode pagar. Né? Mas eu estava lendo hoje no jornal, você falou do nosso Oscar Niemeyer, e eu vi que ele foi contratado aí para fazer a sede da OAB, não é? Sede da Ordem dos Advogados do Brasil, né? aqui ali na Pontes Vieira. Né? Eu acho lindo, então. Eu fiquei, mas por que foram chamar o escritório do Oscar Niemeyer? Por que a OAB do Ceará não vai convidar os arquitetos daqui? Mas esse é um tema para a gente discutir depois? Tá bom. No próximo segmento, vamos discutir, dentro dessa ideia de identidade, por que a gente, na hora de expressar a identidade, através da arquitetura, num lugar, procura um outro arquiteto. Enfim, embora, é claro que ele é um patrimônio brasileiro, o Oscar Niemeyer, nós somos uma federação, não é? E uma república. Mas fica essa questãozinha para o próximo segmento, que eu vou conversar ainda com o Romeu Duarte sobre arquitetura, sobre uma chave que ele me trouxe e sobre a agenda. Estamos falando de identidades. No próximo segmento a gente continua. Identidade ou identidades. Em que maneira o homem está na cidade, a cidade está dentro do homem. A gente sai da cidade, mas a cidade não sai da gente. E isso se torna mais denso numa cidade como Fortaleza, que é tão mutante, como eu digo, é a cidade para a qual a gente nunca pode voltar, porque na volta a cidade já não é mais a mesma. E eu estou falando de identidades, embora o programa não tenha um tema específico, mas enfim, eu achei que esse tema podia ficar assim, fazendo a dramaturgia do nosso encontro, do meu encontro com Romeu Duarte, arquiteto, professor da Universidade Federal do Ceará, do curso de Arquitetura e Urbanismo, ex-superintendente do IPHAN, do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e hoje doutorando em arquitetura, falando aí sobre as cidades históricas. E nós estamos falando aqui de arquitetura feita num guardanapo de bar, onde o sujeito faz o sonho e faz também do outro lado as contas a pagar. Do mês. O feijão e o sonho. E eu falava sobre o arquiteto Oscar Niemeyer, que foi convidado aí para fazer a sede da OAB. Pois é, há uns 20, 30 anos que as cidades, né, as principais cidades do mundo, as principais instituições, elas têm convidado arquitetos de prestígio para fazerem projetos
de renome, né, de destaque. Você acha que isso vai comprometer a nossa identidade? Não, de certa forma não, porque eu acho que, de certa forma, você ter hoje um projeto do Oscar, em qualquer cidade do mundo, é uma honra para a cidade, para o Brasil. Né? Agrega valor. Agrega valor. Com toda certeza. Mas, né? Não daria um bom concurso? Eu acho que essa é uma oportunidade que poderia ter sido utilizada, né? Quem sabe trazendo o Oscar para ser o presidente do júri, né? Seria uma suprema honra, uma suprema glória você ganhar um concurso de arquitetura cujo presidente fosse o Oscar Niemeyer. Ou né? talvez, não sei se vou dizer uma loucura, mas seria, vamos homenagear o Oscar Niemeyer e os projetos dos arquitetos se inspirem numa linha inaugural, talvez, não? Aí é muito difícil. É muito difícil? Eu diria até impossível. É impossível? Né? Porque aí não tem como... Como reprocessar essa influência? Como todo arquiteto tem direito, né, e briga por isso, que é a sua expressão pessoal. Eu né? sei, mas todo artista tem sua identidade, mas a sua identidade é a partir também do que leu, do que viu. O próprio Niemeyer também, não é? Não, a arquitetura do Niemeyer não teria sido possível se não tivesse o Le Corbusier atravessado o caminho dele. Né? Então essas coisas são reprocessamentos também, não são? Mas a esse nível, né, por exemplo, ele chegou a esse desenho, né, o Oscar, a essa excelência de desenho nos seus quase 102 anos de idade, depois de muito trabalho, depois de muita reflexão e depois de muito estudo. Né? É diferente de você colocar como desafio você, vamos dizer assim, se inspirar no trabalho de alguém. Né? Certo? Ele mesmo se colocaria contrariamente a uma proposição como essa. Talvez não tenha sido a palavra, né? Não seja inspirar, mas a ideia seguindo sua, o mesmo veio. Mas a ideia sua de se criar, de se bolar um concurso de arquitetura, né, para a realização da sede dessa instituição, eu acho que é uma ideia muito boa, né, que abriria democraticamente espaço. A OAB, que sempre se notabilizou pela luta pela democracia, né, uma instituição tão respeitada, né, poderia ter aproveitado essa oportunidade para criar um concurso, né, de arquitetura. Nós que temos arquitetos tão bons aqui, né, um concurso nacional para a sua sede, seria realmente algo que destacaria a instituição. Né? Um concurso sempre prima pela, vamos dizer assim, pela luta pela qualidade, né, pelo melhor projeto a ser escolhido. Eu acho que poderia ter sido pensado essa alternativa. E o Niemeyer vai fazer, também pensado para fazer um museu aí do mar, né? Do mar, né? Dos povos do mar. Eu não sei se essa proposta ainda está vingando, né? A proposta que nos foi apresentada, de quando a gente estava no IAB e também no IFAM, era um museu que não tinha reserva técnica, que não tinha laboratório, né? Era um museu que era muito mais um portal para você ali ter acesso a outro lugar do que efetivamente um museu com acervo, né? Então, nós fizemos uma crítica a essa situação e tudo mais, mas... Você não acha? Agora eu vou insistir a história do... Vamos dizer assim, tivemos respostas sobre essa nossa colocação. Essa colocação de fazer o museu e entregar o Niemeyer, né? Quer dizer, a ideia do museu ser feita pelo Niemeyer, Museu dos Povos do Mar. Mas eu fiquei preocupado com essa sua reação, a ideia da inspiração. Talvez a palavra não seja essa mais apropriada. Mas os artistas não são reprocessadores, não são antenas, não são centrífugas, não são reprocessadoras de leituras, de releituras. Mas há uma diferença grande do trabalho artístico entre a arte, vamos dizer assim, a pintura, a escultura, a instalação, o vídeo, o teatro, o cinema, das coisas da arquitetura. Né? A arquitetura, ela tem uma dimensão muito forte ligada à função, ligada ao uso, né? Ligada às próprias determinações urbanísticas que vamos dizer assim, que a lei maior da cidade, no caso o plano diretor, estabelece, né? E se há algo na arquitetura que sempre, vamos dizer assim, destaca os seus profissionais, é algo, e principalmente hoje, né, quando a gente fala da arquitetura do espetáculo, né, da arquitetura paramétrica, feita com sistemas de informação computacionais que, vamos dizer assim, beiram o inimaginável. Tem gente hoje projetando com CAD, que é utilizado para desenhar naves espaciais, para você ter ideia, né? Então, o que sempre destacou os arquitetos no seu trabalho é a originalidade, né? A forma diferente, peculiar, né? Específica de enfrentar um determinado problema. Né? Não que a maneira como o arquiteto trabalha não tenha sido construída a partir dos primeiros passos, vamos dizer assim, vendo um trabalho de um outro colega, né? Se inspirando em alguma arquitetura, né? Mas à medida que ele vai crescendo, ele vai construindo um caminho pessoal, né? Então, essa sua expressão pessoal, que lhe é, vamos dizer assim, própria, é algo que é sempre burilado. Então é impossível você querer que um arquiteto faça um trabalho à imagem de.
a imagem de Não, algum mas não é colega. isso não é isso que eu estava Ou propondo. até não. mesmo por inspiração. Imagem não, porque aí seria um pastiche Não tem de como, Niemeyer. né? Eu digo é um reprocessamento disso, né? O que ele Dos poderia... valores, dos princípios ativos de Niemeyer, né? A curva, os espaços vazios. Olha eu aí querendo entender um pouco da arquitetura Não, porque o Oscar do Oscar Niemeyer. O Oscar Mas enfim, é nesse sentido mais geral e não de cópia, seria o Oscar seria medíocre, é um né? artista tão fantástico, né, que ele transformou a arquitetura num assunto popular. É verdade. Né? Qualquer pessoa, né, pode discutir. Ele faz um grande sucesso, inclusive, junto às camadas populares. Né? O arrojo, com que ele trabalha o concreto, os grandes balanços e tal. Mesmo em obras que nós, arquitetos, achamos muitas vezes gratuitas, né? Acrobacias com concreto, com balanço de 30, 40 metros, como ele gosta de fazer, caríssimos, inclusive de manutenção. Mas o povo olha e diz assim, não, isso é magnífico, isso é belíssimo, isso aí desafia a lei da gravidade e por aí vai. E às vezes também o povo acha que não é bom para conviver. O Nelson Rodrigues dizia que ele fazia casa que era muito boa para se ver, mas não prestava para morar. Não prestava para morar. Assim como também falava mal do Burle Marx, porque dizia que o Burle Marx fazia jardim sem flor, não é? Só no verde, com as plantas, com a diversidade. Mas há críticas ao Niemeyer algumas vezes porque ele faz obras de arte para ser vista, para ser até contempladas assim, numa intervenção física, como se fosse uma instalação, mas que é ruim às vezes para conviver. Por exemplo, um pátio enorme, vazio sem um banco. Né? Sem um lugar para você sentar, para você. Ou então um banco separado do outro, distâncias enormes, que você não pode conviver, conversar. Ele fala, criar um mini grupo ali. Aquele texto famoso dele diz, não é a linha reta que me atrai, né? O que atrai ele é a linha curva, o espetáculo arquitetural. Então, muitas vezes, essa acrobacia que ele faz com a arquitetura dele, coloca em segundo plano o conforto ambiental, questões, vamos dizer assim, da própria circulação das pessoas pelo ambiente, né? Da vida comum das pessoas. Então, muitas vezes, essas pessoas se sentem ultrajadas, né? Aí ficam dizendo, ele como arquiteto é um grande escultor. É um grande escultor, é um grande artista plástico, né? Muita gente diz isso. Mas eu acho que é um outro conceito. Eu estou trazendo isso apenas para polemizar, porque é um conceito de arquitetura, claro, perde a funcionalidade, né? Eu estou falando aqui de funcionalidade, né? Que é um valor caro a todos definitivo, nós, né? A gente que diz que a função morreu, né? A função não existe mais, não, a função não morreu. Nós estamos aqui dentro de um estúdio de televisão, né? Que tem ar-condicionado, que tem essas lâmpadas que nos iluminam, né? As câmeras estão aqui todas apontadas para nós. Se esses equipamentos não estivessem funcionando, né? Se esse estúdio não fosse flexível a ponto dele servir para o seu programa e para outros programas, isso aqui não seria um estúdio de televisão. Então, ninguém pode dizer que a função e a arquitetura se acabou. Mas aí, fazendo uma relação com o que nós estamos dizendo aqui do arquiteto Oscar Niemeyer, é como se nós, depois de alguns anos, isso aqui não fosse mais um estúdio, mas fosse um lugar de apreciação, não é? Que é uma função também. Não é mais esta função, mas é uma outra. Exatamente. Não tem mais câmera, não tem mais os câmeras, não tem mais o Ricardo, né? Mas tem um ambiente. O novo espaço serve àquela nova função a que foi destinado. E a função, no caso dele, é de contemplação da beleza. Muitas vezes é exatamente isso. É o jogo, vamos dizer assim, o espetáculo arquitetural, como ele mesmo fala. O espetáculo, por exemplo, ele tem muitas coisas vazadas. Por exemplo, o espetáculo de como você está dentro, trazer o de fora para dentro. Né? Como você estando dentro, está ao mesmo tempo fora. São valores. Se a rampa é íngreme, né? Se o pé direito é baixo, se o calor é grande, né? Se o espaço às vezes lhe oprime, ou então lhe assusta pela amplidão dele. São acontecimentos, né? Ele não está muito preocupado com isso, ele está preocupado com se aquela forma causa uma surpresa, né? Que causa uma admiração. Os valores dele são de outra natureza. De outra natureza. Às vezes você fica dentro dos espaços dele e você se sente tão pequeno, né? Diante da grandiosidade, da generosidade com que ele consegue. Quer dizer, a função da contemplação da beleza. Exato. Né? E da relação da integração entre a natureza e a intervenção arquitetônica, né? A mesma coisa também pudéssemos dizer do nosso Lúcio Costa, né? Mas o Lúcio Costa, vamos dizer assim, o projeto que ele colocou para a vida dele é bem mais complexo. Né? É vamos dizer assim, um intelectual da arquitetura que, ao mesmo tempo que era
um renovador das artes, ele que implantou, né, vamos dizer assim, a admiração pela arquitetura do Le Corbusier no Brasil, a partir da passagem dele pela Escola Nacional de Belas Artes, em 1930, né, que ele passou 9 meses, mas foi uma gestação, porque muita gente se formou a partir da passagem dele, inclusive o próprio Oscar Niemeyer. Ele, além de ser esse homem ligado ao racionalismo corbusiano, era também um homem que cuidava da preservação do patrimônio, que trabalhou no IPHAN e que foi talvez aquele que mais conheceu a arquitetura antiga do Brasil. Então, a vida dele sempre foi com o pé no futuro, né? Com o pé na Carta de Atenas, por exemplo, na maneira como os modernistas viam a nova cidade, né? A arquitetura da nascente sociedade industrial, mas ao mesmo tempo ele estava com a cabeça dele nas igrejas de Minas, né? Nos conventos da Bahia, de Pernambuco. Mas você não acha? Eu acho que o Niemeyer, mesmo, claro, sendo um artista, digamos, mais livre, e como todo grande artista, como todo gênio, ele está sempre ligado, digamos, ao arquétipo relacionado à coisa que ele está fazendo. Vou te dar um exemplo para ver o que você, para me explicar melhor. Eu me lembro, por exemplo, do Niemeyer brigando e ratificando a ideia dele de que a Catedral de Brasília, na forma de uma coroa de espinhos, não é? Do Cristo. É uma leitura que né? pode É uma leitura que a gente pode fazer. E aqueles sinos que tem ali, aquele campanário, né? O campanário que tem em frente, ele brigando dizendo que estava incompleto, que era preciso fazer e que era preciso pintar de branco. E aí dizia, por quê? Porque no imaginário do Brasil, as igrejas são brancas, pincas, são caiadas. Exatamente. Né? Então ele está trabalhando com o inconsciente coletivo, com os valores cromáticos que o inconsciente foi sedimentando. Então, mesmo numa obra que nada tem a ver com o colonial, com o barroco, mineiro, etc., mas ali em Brasília, ele está ligado. Ali em Brasília você tem a Casa Grande, você tem a capela, né? Isso. Você tem a organização, por exemplo, do conjunto residencial colonial brasileiro, está ali. Agora, aquela capela numa outra leitura, óbvio. Aquela capela ali, na verdade, é uma experiência espacial do contato com o sagrado. Você está chamando a Catedral de Brasília de capela? A Catedral de Brasília, não, porque nós sempre chamamos de capela. Né? Ela do lado de fora é pequena, mas quando você entra, ela se transforma numa catedral. É linda. Porque você desce, aí você experimenta o escuro. Isso, né? isso. Os olhos ficam ofuscados. Você sai do claro absoluto e vai para o escuro. Vai para o escuro total. Depois seus olhos vão se acostumando e você, de repente, é chamado, né, por aquela ventosa gigantesca. E aqueles anjos flutuando, né? Que são do vulcão, do Atos Vulcão? Eu acho que ali é Mariane Peretti. É? É uma escultora. É uma escultora. Aqueles anjos que flutuam, isso, né? São... Como se fossem... São como se fantásticos. Voam, né? Como se espairam. Exatamente. Uma arquitetura que ele chama para cima, né? Ele faz você acender, né? Colorida, e ao mesmo tempo branca e com a luz fantástica. Então você sai da escuridão para encontrar com a luz. Não foi à toa que eu chamei de uma instalação. Agora, o engraçado é que artista. É um comunista, como ele mesmo se diz, né? Mas que tem o senso do sagrado. Né? E que muito arquiteto que passa o dia na igreja de joelho com as mãos postas, né? Não consegue ter a mesma visão que ele teve. Né? Coisa linda. Estou aqui conversando com o Romeu Duarte. Só não está parecido com aquele nosso encontro, porque falta aqui... Falta um adjutório. O garçom, por favor. Falta aqui uma coisinha. Tira gosto também, tá? Para salgar conversar, para salgar a língua. Ele me trouxe um dicionário. E eu vou usar o dicionário para mudar o rumo da prosa. Eu vou abrir aqui ao acaso... Mas é o caso mesmo. Você me pediu para trazer objetos, né? Os objetos que eu mais, vamos dizer assim, utilizo no dia a dia são livros, né? Como eu acho que você também. Também, né? Claro. E através dos livros você pode fazer viagem, né? Você pode discutir, você pode abrir prosa, mudar o rumo da prosa da forma como você vou agora mudar o rumo da prosa. Vou abrir assim ao acaso e escolher uma palavra e não vou perguntar nada, vou só dizer a palavra e você, a partir daí, faz a sua... como é que chama? A sua associação. Estou escolhendo a letra M, mesa de cabeceira, mesa redonda, não, fica muito ainda ligado à arquitetura de interiores, não é? A decoração, Mesopotâmia também não, ele vai dar aula de história, mesquinhez, mesquinharia, mestiçagem, ele vai dar uma aula de antropologia, não, mestrado, ele vai falar do mestrado dele, mercador, ele vai falar... Já falei. Já falou dos mercadores da arquitetura. Eu quero desmontar. Mentir. Pronto. Mentir, mentira. Pois é. É uma palavra
É uma palavra complexa essa, né? Mentira. Né? Será que é falta de verdade? Há, por exemplo, puxando para o mundo da arquitetura, né? Há quem diga que nos últimos 30 anos, a arquitetura que se produziu no mundo, essa chamada arquitetura pós-moderna, né? É uma arquitetura toda ela baseada na pele, na epiderme, né? Que passa uma determinada mensagem, mas que essa mensagem pode ser trocada dependendo da chamada saison, da estação. Né? Hoje os edifícios eles podem ter tamanhos diferentes de acordo com a hora do dia, podem ter cores diferentes, né? Podem se vestir, podem se desvestir, podem mudar a função, podem se transformar. Né? E há quem enxergue nisso, né, uma certa arquitetura que não seja sincera, né, que falte com a verdade. Né? Será esta uma arquitetura mentirosa? Né? Uma arquitetura que falta com a sua verdade? Né? Não sei. Em que sentido? No sentido dela não ser, dela apresentar um disfarce, né? Dela apresentar uma máscara, né? Não se mostrar como ela é verdadeira, né? Como é a sua verdadeira constituição. Ela precisa ter milhares de materiais, milhares de capas para se mostrar, né? E não mostra efetivamente o que é que ela é realmente. Então, será essa uma arquitetura mentirosa? Mas aí você não mudou o rumo da prosa. Você continuou falando de arquitetura. É porque isso é defeito de talvez seja defeito de fabricação, como diz o Tom Zé. Eu querendo que ele mude de assunto. O mundo da arquitetura é muito sedutor. Eu peguei aqui mestiçagem, ninguém vai falar de antropologia, mestrado vai falar da universidade, mestiço, menstruação. Aí diz, não, aí não vamos falar, apesar de ele ter nascido no Dia Internacional da Mulher, não. Então eu pus mentira. Me lembrei de mentira. Você gosta de mentira? Eu não gosto. Eu gosto de verdade, eu gosto de sinceridade. Talvez por essa razão eu tenha puxado a conversa para o lado da arquitetura para falar de algo que me é próximo. Né? Eu gosto de uma arquitetura que diz a que veio. Mas a mentira é necessária. Você não pode ser verdadeiro, absoluto. Não, mas você também por exemplo, você não precisa dizer. Um amigo está mal vestido, não precisa mentir, e me pergunta, eu estou bonito, não estou? Você não está achando, mas você diz, tá bonito, tá bom a tua roupa. Você não está achando. Você não vai dizer tudo o que você pensa a todo mundo, a toda hora. Mas não existia sociedade. Mas você precisa dizer. Você precisa dizer. Pode ser omissão, então. Você pode ficar calado. Omitir. Né? Ou então você pode ser dissimulado. Não está lindo, você está maravilhoso. Sem você está, né? Ou então dizer mais ou menos, não está lindo. Eu gostei, melhorou bastante. Eu gostei mais dessa roupa do que da outra. Isso. Né? Mas é necessário para a convivência um mínimo de não verdade, pelo menos. Eu diria você tem um pouco de jogo de cintura. Jogo de cintura, não é flexibilidade. Mas flexibilidade. Você vai ficar ofendendo as pessoas, não é? Mas mentir... Você mente, inclusive, para você próprio, não mente? Mentir é um negócio... Não mente para você mesmo? Às vezes para poder ficar em paz com... Eu tento não enveredar por esse caminho. Eu tento viver um mundo de sinceridade, né? Porque você viver um mundo de mentira é um mundo complicado. Né? É um mundo sem sustentação. Olha, ele me trouxe aqui a agenda. Eu trouxe para você um dos meus bens mais preciosos. Qual é? Né? Esse chaveiro, esse chaveiro? Que tem a efígie do time que eu comecei a torcer em 1969. Né? Olha aqui. Que é o Botafogo de Futebol e Regatas. Botafogo, né? Botafogo, campeão. Desde 1910. Tá aí. Desde 1910. Botafogo, futebol. E tem a ver com uma história muito bonita Rio de Janeiro. Que eu aprendi a torcer esse time por causa do meu pai. Olha aí, identidade de novo. A sua identidade de paixão futebolística não está no Ceará. Não. Está no Rio. Não, está no Rio, mas também está aqui, né? Porque eu também torço Ceará aqui como torço. Né? Você é alvinegro aqui mas também. Mas eu cheguei ao mundo do futebol através desse time. Né? A estrela solitária. Cujo time, né? Cuja equipe era metade da seleção brasileira de 70. Né? É verdade. Mas nós estamos chegando quase ao final do programa e eu queria hoje dedicar mais espaço ao objeto surpresa. Queria que você mostrasse o seu e eu nem vou poder falar aqui da agenda, mas enfim. Porque eu queria dar mais espaço ao objeto surpresa. Geralmente o objeto surpresa fica no último instante e eu não quero, eu quero explorar mais. Vamos lá. Na verdade, aqui é quase um presente. Só não é um presente porque não pode ficar para você. Tá bom. Romeu Duarte. Mas eu acho que é algo que você gosta muito, né? Que é um livro chamado Coroa de Orquídeas e Outros Contos de A Vida Como Ela É, de Nelson Rodrigues. Nelson que eu sei que você você gosta. Eu tenho.
Eu tenho. E se você me permite, eu acho que hoje você é o melhor intérprete da obra dramática, da obra teatral dele. Rodriguiano. Olha que eu tenho rodado e tenho visto muita coisa, mas não com a forma visceral, né? A forma radical, a forma direta, né? Com que você... Né? É uma encenação, mas é verdade, como você disse. É verdade, né? É uma encenação, mas é verdade. E é verdade. E olha, tem a ver com identidade também. E tem a ver também com a formação acadêmica, como você. O Nelson, eu fico citando tanto o Nelson, alguém já me disse, inclusive, que eu citava muito ele aqui. E é verdade. É porque ele é meu objeto de pesquisa, não é? No mestrado em comunicação social lá na UNB, entendeu? Então, eu inclusive, hoje, me permito, eu tenho um alter ego, um heterônimo, chamado Nelson Ricardo Guilherme Rodrigues. Eu escrevo como se fosse o Nelson. Quando dá na telha, você... eu escrevo como se fosse o Nelson. Escrevo sobre qualquer coisa que o Nelson jamais veria. Porque tem gente como o Arnaldo Jabor que se comunica com ele, né? Várias coisas do Jabor. Telefona para ele. Telefona para ele, o velho telefone preto, né? Telefone preto. E tal. Do Nelson. É lindo isso aqui. E tem alguns contos que eu fiz. Romeu. Quem melhor poderia definir nossa roupa nova, os beijos em família, o uísque, um rio de uísque, um beijo bem natalino desse amigo Henrique? É o Henrique. Quem é o Henrique? Deve ter sido o Henrique Baiman que mandou esse Henrique Baiman de presente. Um presente para ti. Contos de Nelson Rodrigues. Tem mais bilhete aqui, com endereços. Lindo, o último beijo, o dilema. E olha aqui o tema da mentira de novo, né? Eu estava falando da mentira. Aqui no programa a gente faz ligações de uma coisa com a outra. Estou fazendo agora a ligação do livro com o outro livro, que é o dicionário, e com a palavra que eu escolhi. Porque o Nelson trabalha muito com a mentira, né? Nos contos, né? As traições, isso, né? As mentiras. As paixões desenfreadas. As paixões desenfreadas, os encontros nos recônditos, as escondidas, né? Os adultérios, né? Eu estou me lembrando de uma frase ótima, que está num desses contos aqui, que ele diz: dizem que o marido deve ser o último a saber, né? O marido é sempre o último a saber. O marido traído, né? Isso. É o último a saber. Ele dizer, não, o marido traído não deve saber nunca. Mas, Romeu, eu vou lhe dar então um objeto surpresa, tá? O objeto surpresa para o Romeu, eu vou colocar ele num jogo que pela primeira vez eu vou fazer no programa. Terrível o jogo. O jogo é terrível. Eu lhe trouxe cartões postais com imagens de prédios e, como é que chama? Folguedos preservados, ainda existentes e resistentes do Ceará. E o jogo que eu queria fazer com você é terrível. É terrível. Eu reconheço que é terrível. Mas eu queria fazer, vai ser engraçado, porque eu vou poder rasgar, etc. É o seguinte, existe um filme chamado A Escolha de Sofia. Sei. Onde uma judia, com 2 filhos, na época do nazismo, né? Ela é... William Styron. Você conhece o filme, né? O filme não, o livro. O livro, né? Do qual é baseado o filme. Ela tem que escolher entre um filho e entre 2 filhos amadíssimos, um que vai ser entregue para o campo de concentração e, portanto, vai morrer. E ela tem que fazer essa escolha grave, ela tem que escolher. Então ele trouxe, quero lhe colocar no jogo de Sofia. Eu vou trazer... Sofia é a deusa da sabedoria, né? A deusa da sabedoria, da filosofia, etc. E eu vou trazer 2 prédios e aí vou dizer, como se um deles tem que ser destruído. Qual que você preservaria? São 2 filhos. Então veja você aqui, olha aqui. Aqui você tem o Mercado dos Peões e aqui você tem a Praça dos Leões com o edifício aqui da Assembleia. Escolha de Sofia, qual é o que eu rasgo? Qual é o que preserva e qual é o que vai embora? Olha, da mesma forma que você está falando de 3 edifícios que são tombados, né? O Mercado dos Peões, que é um dos pouquíssimos edifícios com arquitetura de ferro que nós temos, né? A Praça dos Leões, que é Praça General Tiburcio, que é um logradouro tombado, e o nosso Museu do Ceará, que talvez seja a mais alta expressão do neoclássico aqui no nosso estado. Isso é de uma crueldade que eu estou fazendo contigo. Não, né? E comigo mesmo. Você trabalha com preservação e eu te botando aqui agora comigo. O que você destrói e o que você não destrói? Se eu pudesse escolher, né? Se eu pudesse escolher, eu ficaria com o Mercado dos Peões, porque eu acho que esse prédio já sofreu demais, sabe? E rasgaria esse aqui. É. Tá bom. Por que? Posso justificar?
Ou não? Pode, né? pode. Esse prédio, ele, na verdade, ele funcionava juntamente com o mercado que hoje é conhecido como Mercado da Aerolândia, né? Você Ali preserva na o mercado. chamada Praça Carolina. Em 1933, se não me engano, né, ele foi separado das duas metades. Uma foi para ali, para onde está hoje, na Praça Marquês de Pelota, Visconde de Pelota, uma coisa assim, né? E o outro foi lá para a área da Aerolândia, tendo antes passado onde funciona hoje o Mercado de São Sebastião. Então, esses edifícios estão separados desde então, né? E nós temos pouquíssimos edifícios com essa tecnologia. Devia ter mais, eu trouxe mais. Vou fazer só mais um. Então, deixa eu fazer aqui um terrível. Escolha de Sofia. Agora não vai ter tempo de justificar. Teatro Zé de Alencar ou Palácio do Bispo? Sofia tem que escolher uma. O que é que ela escolhe? Eu fico com o Teatro Zé de Alencar. E aqui o Palácio do Bispo vai embora. Vai destruir. Isso. Eu ia fazer tanto mais maldade com ele. Isso é uma maldade... A maldade. Total que você está fazendo comigo. Mas eu estou sendo verdadeiro, viu? Estou sendo verdadeiro. Você escolheu a escolha de Sofia. Eu acho que eu vou fazer isso de novo aqui no programa. Mas você está sendo de um sadismo com uma pessoa que eu amo tanto, que é linda e que é tão importante para o Brasil e para essa cidade, que é esse mineiro irresgatavelmente cearense, na sua identidade cearense, Romeu Duarte. Romeu, obrigado pela sua presença. Você foi salvo pelo gongo, porque eu ia te fazer mais escolhas de Sofias terríveis. Obrigado. Um beijo, querido. Muito obrigado pela sua presença e obrigado pelo que você faz pelo Ceará e vai fazer muito mais no sentido da preservação da nossa identidade. Até a próxima semana com mais um Diálogo